próximo resumo semanal de Contigo Sim, a trama se intensifica com a tentativa de Ângela em desmascarar Yolanda e Aníbal, resultando em uma situação perigosa, fazendo com que a coitada se torne refém de Aníbal. Enquanto isso, Mirtes e Salma conspiram contra Ângela, ameaçando vazar fotos comprometedoras dela, tiradas por Aníbal. Essas fotos geram uma onda de dúvidas, até mesmo entre os mais próximos de Ângela, como Leonardo, que inicialmente questiona sua integridade ao ver as fotografias. A trama se complica ainda mais com a entrada de Salma, que, em um ato de pura maldade, difama Ângela, gerando até mesmo uma possível expulsão dela da faculdade. Além disso, Mirtes tem seus próprios planos, incluindo conquistar Geraldo, mesmo que isso signifique passar por cima da coitada da Beatriz. Uma aliança se forma entre Salma e Álvaro, ambos interessados em separar Leonardo e Ângela. Agora, para saber a opinião de vocês, aqui estão algumas perguntas pontuais que podem ser incluídas nesse vídeo. Me respondam, será que Leonardo realmente vai duvidar da integridade de Ângela ou vai descobrir a verdade por trás das fotos? Agora a gente vai detalhar cada evento emocionante e cheio de suspense que ocorre nesta semana em Contigo Sim. Salma conhece Álvaro e pede para conversar com ele, pois eles têm um assunto em comum. Ângela. Salma insinua que Álvaro ainda gosta de Ângela. Ele nega. Salma conta que quer separar Ângela e Leonardo. Álvaro inventa que ama só Samantha. Salma desmascara Álvaro e nota que ele ama Ângela sim senhor. Álvaro exige que Salma não o difame. Salma informa a Álvaro que pode ser discreta e tenta se aliar a ele, entregando seu cartão. Beatriz começa a se acalmar. Ela reitera para Geraldo que quer Ângela como sua enfermeira e exige que o marido a apoie. Ela o informa que eles podem desmascarar Álvaro. Geraldo fala para Beatriz que Ângela tem muitos problemas. Beatriz lembra que está morrendo. Abel volta a falar para Pablo que o espírito de Dona Pura o agrediu. Pablo brinca com a situação e chama Abel de palhaço. Os dois quase saem no tapa de novo. Pablo informa a Abel que está muito cansado. Abel chama o primo de covarde. Abel escuta um barulho e corre. Geraldo fala para Beatriz que eles também devem respeitar a decisão de Ângela. Beatriz informa ao marido que Ângela é mesmo íntegra e capaz. Geraldo comenta que os fins não justificam os meios. Beatriz fala para o marido que Ângela sabe bem se defender. Ela relembra que Ângela a entende. No dia seguinte, Léo segue na funerária. Ele sugere que Ângela vá para a universidade, mas ela não pretende deixá-lo sozinho. Léo a despreocupa e os dois se dão um abraço bem caloroso. O doutor conta para Leonardo que apareceram substâncias desconhecidas na autópsia. Léo estranha e descobre que algumas drogas estavam presentes no organismo de Sandro. Ângela e Ed surgem na universidade. Duarte lê um livro. Salma procura o resmungão. Duarte insinua que Salma não é estudiosa e que ela não serve para ser médica. Ele se retira. Salma arranca folhas do caderno de Ângela e rouba o trabalho dela. Guigo acorda e percebe que Chamuco está dormindo. Guigo se levanta e pega sua mochila, pronto para a fuga. Chamuco acorda e nota a ausência de Guigo. O marginal também percebe que suas calças estão caindo. Chamuco decide impedir a fuga de Guigo. Ângela deseja conseguir um prazo maior para pagar seus gastos acadêmicos. Ela descobre que sua dívida já foi paga. Léo sente saudades do pai. Ele escuta a campainha. Flávia encontra Léo, que nota que o sofrimento da colega é mesmo real. Leonardo desabafa com Flávia e ressalta que está triste e confuso, porque Sandro estava tentando deixar o vício. Flávia garante para Leonardo que Sandro não se mataria. Ela conta que Sandro queria mesmo era se aproximar de Dário agora que descobriu que ele era seu filho. Flávia lembra também que Sandro a pediu em casamento. Ângela deseja descobrir quem pagou seus gastos. Ela não descobre a identidade do fulano. Ângela conta o ocorrido para Ed e ele insinua que foi Léo quem a ajudou. Ângela fica confusa e teme que quem tenha ajudado ela foi Álvaro. Ângela informa a Ed que precisa conseguir um emprego, porque não pode ser sustentada pelos outros. Flávia insinua para Léo que Sandro pode ter sido assassinado e se sente culpada pelo ocorrido, pois o deixou sozinho.
Léo ressalta que Flávia não tem culpa de nada. Ela avisa ao colega que Sandro não a julgou pela mentira. Léo conta para Flávia que entregou a carta do falecido para Dário. Flávia deixa Leonardo confuso e pede para ele mantê-la atualizada sobre o laudo da autópsia. Guigo vai para a rua e consegue entrar em um estacionamento. Chamuco não encontra o garoto. O marginal segue com a busca. Salma amassa o trabalho de Ângela e deseja que a rival se ferre. O funcionário do estabelecimento encontra Guigo, que avisa que está sendo perseguido por Chamuco. O trabalhador não ajuda o coitado. Chamuco vê o menino e corre atrás de Guigo. Flávia fala para Léo que não vai voltar a ser feliz. Léo conta para a colega que Dário não quer saber dele. Flávia acredita que cometeu um erro ao contar a verdade. Ela conta para Leonardo que Dário está amargo e cheio de ódio. Léo ressalta que Flávia fez Sandro feliz. Os dois se emocionam. Flávia pede para Léo não acreditar em Mirtes. Ele conta que não apoia as grosserias da mãe, deixando Flávia aliviada. Os dois compartilham as tristezas. Ed fala para Ângela que Leonardo precisa dela. Ângela confessa para o amigo que está em um problema. Ângela conta que Leonardo quer levar o namoro falso a sério. Ed sugere que a amiga não resolva essa situação. Ângela relembra a Ed que está magoada. Ed reitera para a amiga que Leonardo é um excelente partido. Ângela relembra que segue casada, mas Ed informa que Álvaro e Leonardo não são iguais nem no branco do olho. Ed sugere que Ângela foque na sua felicidade. Ângela ressalta que não deseja iludir ninguém, mas admite que está começando a se apaixonar por Leonardo mesmo. Enquanto isso, Leonardo conta para Flávia que Sandro foi um ótimo pai. Ela fala que não vai ao velório e Léo lamenta. Flávia conta que perdeu Sandro 2 vezes. Leonardo a ampara. Guigo segue correndo, mas sua perna defeituosa o atrapalha. Ele volta a se esconder. Chamuco sente dores. Guigo surge deitado. Ângela percebe que mexeram em seu caderno e conta para Ed que perdeu o trabalho. Ed julga os colegas. Salma aparece e finge apoiar Ângela. Todos decidem procurar o trabalho da coitada. Leonardo recebe um relatório e comprova que o pai ingeriu uma grande quantidade de álcool junto a ansiolíticos relaxantes. Leonardo segue estranhando a situação e não entende o motivo de Sandro ter tomado tantos remédios, inclusive um para hipertensos. Leonardo descobre que o pai também estava com hematomas na boca. Nancy e Benjamin procuram Ângela na universidade. O inspetor interroga Ângela sobre Aníbal, Yolanda e Lili. Aníbal volta a olhar as fotos de Ângela e acaricia a tela do computador. Ângela garante para Benjamin que Aníbal e Yolanda são cúmplices. O padre discursa no enterro de Sandro. Flávia e Dário sofrem à distância. Dário volta a ler a carta. Ângela, Leonardo e Salma choram. Léo toca no caixão. Mirtes volta a dissimular. Os familiares e amigos de Sandro continuam desolados. Benjamin visita Yolanda e a interroga sobre Aníbal. Yolanda admite para Benjamin que conhece o vilão sim. O inspetor também faz perguntas sobre Ângela. Yolanda insinua que não confia em Ângela. Benjamin ressalta que Ângela e Lili trabalhavam para Aníbal. Yolanda se faz de desentendida. Benjamin ressalta que Yolanda recomendou Ângela para Aníbal. Mirtes e Leonardo agradecem a presença de todos. Salma ampara Mirtes. O doutor presta as condolências para a megera. Duarte cumprimenta Leonardo. Léo relembra as palavras do colega sobre a autópsia. Geraldo e Beatriz percebem que Leonardo está pálido. Salma se preocupa. Geraldo e Beatriz informam a Léo que vão apoiá-lo. Os ricaços vão embora. Salma indaga Leonardo. Mirtes inventa para os demais que amava Sandro, ressaltando que eles tinham um casamento perfeito. Leonardo se revolta com a declaração da mãe e avisa a Salma que não suporta mais a hipocrisia de Mirtes. Beatriz pede para conversar com Ângela. Samantha não gosta da situação. Yolanda tenta enrolar Benjamin e exige que ele não a pressione. Yolanda informa que não cometeu nenhum crime e que Ângela estava desesperada para trabalhar, por isso a indicou para Aníbal.
Benjamin decide ir embora, e Yolanda liga para Aníbal e conta para o vilão que Angela aumentou sua declaração. Aníbal fica furioso e Yolanda exige que o vilão suma com Angela. Aníbal tem uma ideia. Salma conta para Leonardo que Mirtes quer organizar um evento social. Angela surge e carrega Leonardo. Eles se retiram, deixando Mirtes e Salma com o cabelo em pé de ódio. Leonardo ressalta que Angela lê seus pensamentos. Ela decide animá-lo. Benjamin recebe o resultado da autópsia de Lili e descobre que ela foi abusada sexualmente. O inspetor deseja colocar o responsável pelo crime logo na cadeia. Benjamin planeja conhecer a identidade do estuprador, pois ficaram pedaços da pele dele na unha de Lili. Leonardo comenta com Angela que deve tudo a Sandro. Ele se revolta com a morte do pai e conta que ele não tinha motivos para se matar. Angela não consegue consolá-lo e sugere que ele chore mesmo. Ela o abraça e Léo desaba nos braços da amada. Léo fala para Angela que não vive sem Sandro. Ela sugere que ele apenas relembre os bons momentos que viveu ao lado do pai. Leonardo agradece o apoio de Angela. Eles se divertem ao recordar a fúria de Mirtes e Salma. Angela convida Leonardo para comer, mas ele não está com fome. Angela convence Leonardo a se alimentar sim. Benjamin visita Aníbal e informa ao vilão que está investigando o feminicídio de Lili. Aníbal inventa para Benjamin que Lili deixou o trabalho sem mais nem menos. O inspetor pede um pedaço de cabelo do vilão para realizar um exame de DNA. Aníbal avisa que não é um assassino. Benjamin insinua que Aníbal está escondendo o caroço nesse angu. Aníbal informa a Benjamin que só vai acatar as ordens de um juiz. O vilão enxota o inspetor de lá. Dário vai ao quarto de Clarinha. A enfermeira informa ao pediatra que Clarinha segue na mesma. Dário fala com a conhecida e deseja que ela se recupere. Álvaro procura Salma e volta a inventar que não ama Ângela. Salma não acredita nessa lorota e sugere que ele lute por Ângela. Salma volta a propor uma aliança para Álvaro e informa que Leonardo é seu grande amor. Salma revela para Álvaro que Léo e Ângela já assumiram a relação. Álvaro não sabe se deve confiar na oxigenada. Salma promete discrição a Álvaro, informando que também está nas mãos dele, pois ele pode entregá-la para Léo se quiser. Álvaro decide aceitar o trato de Salma. Eles dão um aperto de mãos. Dário acredita que Clarinha era alegre e madura. Ele conta que acabou de perder o pai e que o destino o despreza. Dário comenta com Clarinha que a vida é injusta, mas não entende o motivo de estar falando com ela se ela nem deve estar lhe ouvindo. Ele fica à beira da loucura. Pablo dirige. Luiz e Abel procuram Guigo. A empregada volta a chorar. Guigo segue na rua e se agacha. Luiz e os demais passam pela praça, mas não veem um fedelho. Chamuco segue com fortes dores. Aníbal visita Mirtes, que conta para o amante que pretende cobrar o seguro de vida do marido. Mirtes fala para Aníbal que precisa de outro favor. Ela exige que o vilão separe Leonardo e Ângela, porque Salma pode tirá-la da pobreza se juntar a Leonardo. Aníbal envia as fotos sensuais de Ângela para Mirtes. Mirtes decide colocar Léo contra Ângela. Ela e Aníbal tramam contra a coitada. No dia seguinte, Mirtes recebe os cuidados da funcionária. A víbora coloca a prótese provisória. Mirtes ressalta que nada vai substituir sua perna. A profissional acredita que a bruxa vai se recuperar. Mirtes ofende a coitadinha. Salma acalma os ânimos. Mirtes recebe a ligação do advogado e informa que quer cobrar logo o valor do seguro de vida do marido. Mirtes recebe a pior notícia de sua vida: não tem seguro nenhum. Ela chama o advogado de ladrão. Mirtes conta para Salma que não vai ganhar um centavo, pois o seguro de vida de Sandro está vencido. Aníbal coloca uma mala no carro. Benjamin o flagra. Aníbal inventa que vai fazer um trabalho fotográfico. Benjamin mostra a ordem do juiz para um mau caráter. Álvaro e Samantha tomam café da manhã. Ele percebe que é um incômodo para todos. Ângela aparece e Samantha a chama de interesseira.
Ângela comunica a Cabelo de Tesourinha de Unha que é a nova enfermeira de Beatriz. Ela deixa Álvaro chocado. Samantha exige que Ângela saia da mansão de uma vez. Álvaro critica a Ângela, que se defende. Geraldo e Beatriz aparecem. Geraldo exige que Samantha respeite a decisão da mãe e dá as boas-vindas para Ângela. Samantha declara guerra aos pais. Beatriz informa a filha que não precisa do aval dela. Samantha ameaça sair de casa, mas quem disse que Beatriz está ligando? Samantha quebra tudo. Álvaro vai atrás da esposa. Ângela e Luiz se assustam. Ângela informa a Geraldo que não pretende abrir mão do emprego. Beatriz hospeda a Ângela. Luiz decide mostrar o quarto para a amiga. Geraldo abraça Beatriz. Benjamin ressalta que Aníbal ainda não será preso. O vilão reitera que ninguém vai detê-lo. Aníbal lê a ordem judicial. Benjamin exige que o vilão o acompanhe. Mirtes deixa escapar para Salma, que checou os documentos de Sandro antes de agir. Salma ajuda a amiga e confirma que o seguro de vida de Sandro está vigente. Salma nota algo estranho. Ela percebe que Sandro não pagou o seguro. Mirtes quase tem um troço. Luiz fala para Ângela que Samantha é uma péssima filha. Luiz teme que Samantha ataque Ângela, mas ela garante que não sente medo da louca. Ângela lembra que não pode deixar a universidade e que muito menos vai ceder à sedução de Álvaro. Ângela despreocupa a amiga. Luiz confessa que não vai voltar a ser feliz enquanto não encontrar Guigo. Elas seguem chorosas. Mirtes faz outra ligação e fala para Salma que Sandro estava com várias dívidas no cartão de crédito. Mirtes percebe que seu plano foi para as cucuias e fala para Salma que está na miséria. Mirtes informa que está arruinada mesmo e pede a ajuda de Salma. Salma decide falar com o pai. Samantha vai ao quarto de Ângela e volta a enxotar a rival da mansão. Ângela garante para Samantha que só quer ajudar Beatriz. Samantha tenta humilhar Ângela e joga os pertences dela no chão. Luiz conta para elas que Beatriz está passando mal. Ângela corre para socorrer a coitada. Samantha sofre com o estado da mãe. Ângela e Luiz colocam Beatriz na cama. Samantha chora, enquanto Beatriz não suporta as suas dores. Samantha grita e acredita que Beatriz está fingindo. Ângela manda Samantha calar a boca e pede a ajuda de Pablo. Samantha sai e tampa os ouvidos. Aníbal volta a procurar Mirtes e conta para Amásia que está sendo perseguido por Benjamin. Mirtes supõe que Aníbal matou Lili, e ele não confirma e nem desmente. Mirtes pede para Aníbal não envolvê-la em problemas. Ela conta para o vilão que está com a cabeça cheia. Mirtes revela para Aníbal que não vai conseguir cobrar o seguro, e ele a chama de idiota. Salma os interrompe. Aníbal pede para Mirtes resolver esse abacaxi. Mirtes informa a Salma que tem novidades sobre Ângela. Samantha culpa Álvaro por suas desgraças. Ele a chama para morar em seu apartamento, mas ela recusa. Álvaro fala para a esposa que não tem nada a ver com a decisão de Beatriz. Samantha liga para Dário e marca um encontro com ele. Álvaro escuta parte da conversa. Samantha inventa para o marido que sairá para encontrar Amparo. Álvaro pega seu celular. O infeliz encontra Ângela no corredor e avisa que não gosta de joguinhos, acreditando que ela só quer é atormentá-lo. Ângela relembra que Álvaro a difamou para Samantha. Álvaro fala para a ex que Clarinha está nas mãos da escandalosa. Ele a informa que precisa mentir pela irmã e conta que será obrigado a se casar com Samantha ou, do contrário, Clarinha vai para as cucuias. Ângela insinua que Álvaro busca justificativas para ser um vagabundo. Álvaro fala para Ângela que a ama, mas ela não dá bola. Álvaro leva a Ângela às lágrimas. Ele avisa que os dois vão voltar a ficar juntos. Ângela rejeita as carícias de Álvaro. Salma vê as fotos sensuais de Ângela. Mirtes insinua que Ângela é uma prostituta. Elas pensam em usar as fotos. Mirtes informa a Salma que a identidade delas não pode aparecer. Salma planeja consolar Leonardo. Álvaro invade o quarto de Ângela e ressalta que ela é dele. Álvaro exige que Ângela se afaste de Leonardo. Ângela chama Álvaro de doente. Álvaro fala para Ângela que não vai descansar enquanto não reconquistá-la. Ela pergunta se ele pagou seus gastos acadêmicos.
Álvaro garante que pode ajudá-la e não confirma e nem nega a autoria da ajuda. Ângela fica confusa. Salma mexe em seu telefone e liga para Mike. Salma informa ao amigo que quer publicar fotos anônimas na internet e coloca seu plano em ação. Álvaro ressalta que Dário não está se empenhando no trabalho. Álvaro conta para o amigo que Ângela vai passar a morar na mansão e que está vivendo um inferno. Dário debocha do amigo e insinua que ele está montando um harém. Álvaro ressalta que nenhuma moça se apaixona por Dário e relembra que é patrão dele. Dário sente ódio do amigo. Ângela comenta com Ed que Beatriz segue sofrendo. Ed sente pena da coitada. Ed faz Leonardo descobrir que Ângela está trabalhando na casa de Geraldo. Léo se indigna e exige uma explicação imediata de Ângela. Ângela conta para Leonardo que já está morando na mansão. Ed se retira. Leonardo avisa a Ângela que Álvaro vai tentar seduzi-la. Ela ressalta que só quer cuidar de Beatriz. Léo segue furioso, preocupado com o bem-estar de Ângela. Ângela acredita que Léo pagou seus gastos acadêmicos, mas ele nega. Os dois acabam batendo boca. Léo insinua que Ângela também quer ficar com Álvaro. Ângela se ofende e sai. Salma desfruta a situação. Instantes depois, Álvaro encontra Salma, que entrega as fotos sensuais de Ângela para ele. Álvaro fica abismado e rasga os retratos. Ele avisa a Salma que confia na integridade de Ângela. Salma fala para Álvaro que as fotos podem separar Ângela de Léo. Álvaro informa a Salma que não quer difamar Ângela. Salma exige que ele a apoie, porque Ângela e Léo podem até se casar. Álvaro cede. Ângela liga para Marcos e comunica que precisa vender a casa da avó, mesmo que seja por uma merreca. Luz sente pena da amiga. Ângela informa a Luz que não quer dever nada para Álvaro. Ela decide vender alguns pertences. Luz apoia Ângela. Samantha e Dário se encontram no hospital. Ele a agarra e a beija. Ângela vai ao quarto de Beatriz. Geraldo comenta com Ângela que Beatriz está cansada. Ângela conta que as dores de Beatriz só estão aumentando. Geraldo deduz que a esposa está morrendo. Ângela sugere que Geraldo curta os momentos com Beatriz. Geraldo relembra que era muito feliz mesmo e emociona Ângela. Ela o informa que Beatriz precisa se entreter. Eles ressaltam que Bia está perdendo a vontade de viver. Ângela teme que Geraldo caia em uma depressão e sugere que ele se alimente. Ângela acorda Beatriz. Geraldo sofre. Samantha e Dário transam novamente. Ele tenta desabafar com ela, mas ela não lhe dá bola. Álvaro liga para Dário, querendo saber onde está Samantha. Álvaro fala para Dário que não quer ser um chifrudo. Dário inventa que não viu Samantha. Álvaro revela que é capaz de matar o amante da esposa. Samantha seduz Dário de novo. Ângela faz uma massagem em Beatriz, que ressalta que sua alma está destruída. Beatriz conta para Ângela que o fim está próximo. Ângela sugere que a patroa volte a pintar. Beatriz comenta com Ângela que adoraria viver mais e que não merecia morrer. Ângela relata que Beatriz é um exemplo de fortaleza e exige que ela não se abstenha. Beatriz acaricia a Ângela e exalta a nobreza dela. Elas seguem chorosas. Leonardo vai à mansão. Álvaro aparece e Léo avisa que quer ver Ângela. Álvaro proíbe Leonardo de entrar na propriedade. Léo informa que sempre foi amigo da família. Álvaro ameaça bater em Leonardo. O canalha inventa para Léo que Ângela não quer vê-lo. Ângela aparece e avisa que quer vê-lo sim. Guigo canta na praça e é ovacionado pelos demais, ganhando moedas. Guigo sente fome e pega sua mochila. Ângela informa a Léo que não vai desistir do emprego. Ele se desculpa e admite que está com ciúmes. Léo admite que não suporta Álvaro também. Leonardo expõe seu amor para Ângela. Ele percebe que ela o corresponde. Léo conta para Ângela que daria sua vida por ela e pede uma chance. Ângela aceita e os dois se beijam. No dia seguinte, Leonardo aborda Ângela na universidade e a presenteia. Léo conta para Ângela que não consegue esquecer o beijo. Salma aparece e devolve o trabalho para Ângela.
Salma mente que deve ter sido alguns colegas que roubaram. Angela fica feliz por ter recuperado o trabalho. Benjamin liga para Angela e eles marcam um encontro no escritório de Nancy. Léo se oferece para acompanhar Angela. Ela não aceita. Léo beija a testa da nanica. Benjamin conta para as demais que o resultado do DNA de Aníbal vai demorar alguns dias para ser divulgado. Todos temem que o vilão fuja. Benjamin fala para Angela que algo pode deter Aníbal. Ela se oferece para colaborar com o inspetor e decide participar do plano dele. Guigo volta a soltar a voz. Ele percebe que já juntou o dinheiro necessário para comprar a passagem. Guigo acena para um ônibus e sobe lá. Guigo é reconhecido pelo motorista. Dário chama a atenção de Mayra. Ele a informa que não suporta erros no trabalho. Leonardo procura Dário e deseja conviver com o irmão. Dário lembra a Leonardo que nada os une. Dário ressalta que teve uma infância infeliz, diferente de outros. Leonardo relembra a Dário que Sandro não sabia que ele existia. Dário segue frio e informa a Leonardo que não o vê como um irmão. Léo não consegue ganhar a confiança de Dário e sofre com o desamor dele. Leonardo pede para o irmão pensar e insinua que ele tem muito em comum com Sandro. Ângela, como parte do plano de desmascarar os vilões, vai à pensão e quita sua dívida com Yolanda. Aníbal aproveita a deixa e aparece. Ângela também paga o vilão e informa a todos que quer descobrir o que aconteceu com Lili. Os vilões tentam despistar Ângela. Ela os pressiona. Yolanda informa a Ângela que não tem nada a ver com o ocorrido com Lili. Ângela acusa a Marginal de ser cúmplice de Aníbal. Aníbal nota algo estranho e desmascara o plano de Ângela. Aníbal aponta uma arma para ela e pede para ela se despedir do mundo. Benjamin e os colegas invadem o local. Aníbal faz Ângela de refém e consegue desarmar os policiais. Aníbal decide fugir com Ângela. Yolanda é presa. Ângela roga pela compaixão de Aníbal e é segurada com mais força. Aníbal obriga Ângela a entrar no carro. Ângela ressalta que o vilão vai pagar pelo que fez. Ela leva um socão e perde os sentidos. Benjamin decide seguir Aníbal. Yolanda é colocada na viatura. Um caminhão atrapalha Benjamin. O inspetor perde Aníbal de vista. O motorista do ônibus avisa a Guigo que todos o procuram. O garoto desmaia. Aníbal leva Ângela para o cativeiro. Ele a tira do carro e ela continua desacordada. Félix recupera Guigo. O médico conta para o Marginal que o garoto está com uma infecção. Guigo acorda e fica feliz ao saber que desmaiou. Valdomiro inventa para Guigo que Félix gosta dele. O garoto deseja ver luz. Aníbal carrega Ângela e a coloca em uma cadeira. Dário e Samantha se pegam no escritório. Flávia quase os flagra. Flávia exige uma explicação do filho. Dário conta que está ocupado. Flávia insinua que Samantha segue muito carinhosa com seu filho e sugere que Dário tome cuidado. Dário volta a chamar a mãe de mentirosa. Flávia pede o apoio do filho. Ele avisa que não se importa com a morte de Sandro. Leonardo entrega um relatório para Geraldo e eles ressaltam que a fundação está progredindo. Léo informa a Geraldo que vai seguir sendo motivo de orgulho para Sandro. O médico comenta com o patrão que Duarte colabora pouco com a fundação porque ele não dá a devida atenção aos pobres. Duarte aparece e Geraldo o questiona. Leonardo insinua que Duarte renega os pobretões. Duarte admite que prioriza os ricos sim, pois eles estão pagando e ele gosta de dinheiro. Leonardo repreende o colega e ressalta que ele não tem humildade. Duarte informa a Leonardo que não é obrigado a se misturar com a gentalha. Duarte não aceita os conselhos de Leonardo, que exige que ele passe a colaborar mais com o projeto. Luz liga para Ângela, mas não consegue falar com a amiga. Guigo chega na vila e Luz abraça muito forte o filho. Eles choram muito. Luz agradece a ajuda de Deus. Ela se assusta ao ver Félix, que é o diabo. Ângela acorda, mas não consegue se mexer porque está amarrada. Aníbal a tortura e planeja estuprá-la. Ela exige que ele não a toque. Aníbal informa a Ângela que vai matá-la como matou Lili. Ela busca forças e tenta se desamarrar. Aníbal revela que não sente medo da polícia.
Ângela consegue se soltar e dá uma joelhada em Aníbal. Ela corre e ele a persegue. Luz nota que Guigo não está bem. Félix avisa a Luz que vai cuidar do filho. Ele tenta acariciá-la, mas ela não deixa. Félix inventa que já se redimiu. Leonardo descobre novas informações sobre a morte de Sandro e comprova que havia marcas no rosto do pai. Léo deseja descobrir qual droga estava no organismo de Sandro. Leonardo planeja ir à delegacia e decide ser discreto com o assunto. Duarte arruma seus pertences. Geraldo o procura e Duarte avisa que vai sair do hospital. Geraldo pede para o infeliz não ser exagerado. Duarte informa que não vai aceitar ordem nenhuma de Leonardo. Geraldo admite que Duarte é um grande profissional e o convence a seguir no hospital. Leonardo não consegue localizar Ângela. Ângela corre pela mata e se esconde atrás de uma árvore. Aníbal grita e sente a presença de Ângela. Ele a vê e começa a perseguição de novo. Salma não consegue convencer o pai a quitar as dívidas de Sandro. O ricaço avisa a filha que está com problemas de dinheiro. Salma descobre que os pais tiveram as contas congeladas por causa da fraude. Ela também percebe que está quase falida. Luz culpa Félix pelo sumiço de Guilherme. Ele admite que foi irresponsável. Luz chama Félix de péssimo pai. Ele avisa que já merece um amor dela e pede uma oportunidade. Luz dá um fora no feioso e avisa que eles jamais voltarão a ser um casal. Félix continua fingindo, informando que está disposto a dividir a guarda de Guigo com ela. Ângela cai e rola em um barranco, porque desgraça pouco é bobagem. Ela consegue se levantar e volta a fugir. Aníbal manca. Félix fala para Luz que está disposto a ficar com Guigo apenas no fim de semana. Luz fica confusa. Félix garante que só quer a felicidade dela. Luz começa a acreditar no marginal. Félix se despede de Guigo. Yolanda não se conforma com sua situação. Benjamin descobre que Aníbal ainda não foi encontrado. Ele decide interrogar Yolanda. Aníbal alcança a Ângela e a captura. Leonardo liga para Luz e eles estranham o sumiço de Ângela. Léo descobre que Guigo reapareceu e fica feliz. Benjamin exige que Yolanda conte tudo o que sabe sobre Aníbal. Ela segue inventando que é inocente. Benjamin ressalta que Yolanda pode passar muitos anos na cadeia graças ao tráfico de mulheres. O inspetor teme que Aníbal mate Ângela. Ele pergunta a Yolanda o endereço do esconderijo do vilão. Benjamin insinua que Yolanda pode diminuir sua pena caso colabore com as autoridades. Leonardo entra em sua casa e encontra Salma desolada. Ela revela que seus pais estão com as contas bancárias congeladas. Leonardo apoia Salma. Ela conta que não sabe como vai conseguir pagar a dívida de Sandro. Leonardo despreocupa Salma. Ela tenta dar suas economias para ele. Léo exalta a nobreza de Salma, mas recusa a ajuda dela. Ele a informa que pode hospedar Mirtes em seu apartamento. Leonardo comenta que confia em Deus e beija a testa de Salma. Ela esconde o seu ódio. Aníbal volta a amarrar Ângela e a detona. Ângela teme a morte. Aníbal amordaça a coitada. O celular de Ângela toca e Aníbal atende a ligação. Ele avisa a Leonardo que é representante de Ângela e insinua que ela dá massagens especiais nos clientes. Ângela não consegue dar um pio. Aníbal desperta a fúria de Leonardo. Ele inventa pro coitado que está em um hotel com Ângela. Ângela sofre enquanto Leonardo fica assustado. Aníbal percebe que Ângela gravou uma confissão dele. Ele quebra o celular dela. Leonardo liga para Luz e sugere que ela procure Nancy. Mirtes vai ao quarto de Leonardo e o critica por ter recusado a ajuda de Salma. Léo avisa a Mirtes que não quer o dinheiro da oxigenada. Mirtes ressalta que não pretende perder sua casa. Leonardo sugere que a mãe engula a situação. Ele relembra que eles estão com muitas dívidas. Mirtes revela para Leonardo que Sandro não pagou o seguro. Ela deixa escapar para o filho que se alegra com a morte do marido. Leonardo perde a paciência com Mirtes. Aníbal ressalta que Ângela não vai sair viva do cativeiro e informa que todos vão considerá-la como uma prostituta. Aníbal tenta beijar Ângela.
Benjamin e os policiais chegam no local. Aníbal sai da toca. Há uma troca de tiros. Aníbal é atingido, mas segue atirando. O vilão desamarra Ângela. Aníbal atira em Benjamin. Ele volta a fazer Ângela de refém. Luiz dá remédio para Guigo, que fica enjoado. Pablo e Abel reencontram o pequeno. Eles o presenteiam e Luiz sorri. Abel e Pablo ressaltam que Guigo fez muita falta na casa. O garoto se sente querido pelos demais. Luiz conta para os amigos que um motorista reconheceu Guigo. O pequeno revela para todos que estava sendo explorado por um bandido. Luiz decide denunciar Chamuco. Guigo relembra tudo o que aconteceu. Aníbal exige que os policiais abaixem as armas. Ângela consegue se livrar das garras do vilão. Mesmo no chão, Benjamin atira em Aníbal. O vilão recebe voz de prisão na hora. Ângela se vinga de Aníbal e deseja que o vilão sofra na cadeia. Benjamin cuida de Ângela. Luiz conta para Pablo que está pensando na proposta de Félix. Pablo teme que a coitada volte com o marginal. Pablo avisa a Luiz que ela vai voltar a ser infeliz caso isso aconteça. Pablo se declara para Luiz, informando que pode cuidar dela. Mirth se encontra com um advogado e recebe uma ordem de despejo. Benjamin e Ângela conversam na delegacia. Ele ressalta que a enfermeira foi valente e revela que usa colete de balas. Ângela recupera seus pertences e ganha um novo celular. Nancy aparece. Ângela reencontra Leonardo. Ele exige que a amada não volte a se arriscar. Léo fala para Ângela que não vive sem ela e os dois se beijam. Álvaro encontra Salma e avisa que está com pressa. Salma conta para Álvaro que vai publicar as fotos de Ângela. Ela conta que vai fazer a publicação em um computador da universidade. Álvaro planeja se aproveitar da situação para reconquistar Ângela. Ele exige que Salma não pegue pesado com a coitada. Eles trocam ameaças. Instantes depois, Salma cumpre o prometido e publica as fotos de Ângela. Leonardo informa a Beatriz que já está com Ângela. Ângela fala para Léo que precisa desabafar. Leonardo encara os ferimentos da amada. Ângela informa que viu a morte de perto. Léo conta que estava morrendo de angústia. Eles juram amor eterno e ficam de namorinho. Leonardo monta em cima de Ângela, mas ela o contém e avisa que ainda não está pronta para fazer oba-oba. O celular toca e é Ed que fala com a amiga. Ele pede para ela olhar o grupo da facul. Ângela descobre que foi exposta na internet. Salma conclui seu plano e envia as fotos para Leonardo. Ele fica chocado com o que vê e exige uma explicação de Ângela. A pobre coitada não para de chorar. Mirth segue conversando com um advogado, que informa a víbora que a casa está perdida. Mirth jura ao advogado que pode dá-lo muito dinheiro. Ele tenta ter ideias para ajudá-la. Mirth avisa que não quer perder seu lar. Pablo pede uma chance para Luiz. Ela avisa que deve prezar pelo bem-estar de Guilherme. Pablo deseja saber se Luiz sente algo por ele. Abel vê os dois e chama o primo de trapaceiro. Ângela e Leonardo leem os comentários ofensivos. Léo não consegue encarar Ângela nos olhos. Ele relembra que sempre achou o trabalho dela suspeito e recorda a ocasião em que a viu com Aníbal. Leonardo acredita que todos estão certos sobre Ângela. Ela avisa que foi drogada. Léo percebe que Ângela fez pose em algumas fotos. Ela o informa que sempre preservou sua dignidade. Léo perde a confiança em Ângela. Pablo exige que Abel não se meta em sua vida. Eles brigam feio e se empurram. Luiz intervém e Pablo avisa a Abel que se declarou para ela. Guilherme os escuta. Abel expõe seu amor para Luiz também. Luiz avisa que não gosta deles. Ângela tenta reconquistar a confiança de Leonardo, relembrando que apareceu completamente dopada na casa dele. Ângela conta para Léo que estava sendo perseguida por Aníbal. Leonardo acredita que Ângela não confiou nele para contar essas coisas e deduz que ela se dedicava mesmo à prostituição. Ângela se ofende, pega sua bolsa e vai embora. Luiz alimenta Guigo. Félix os visita e chega com um comandante. Félix promete a Guigo que vai colocar Chamuco na cadeia. O garoto conta para o oficial que já está melhorando. Guigo deseja que Chamuco mofe na prisão. Ele descreve o seu cativeiro. Félix ressalta que Guigo não vai voltar a sofrer.
Luiz sugere que o filho colabore com as autoridades. Leonardo vai à delegacia e presta queixa sobre a morte de Sandro. Luiz cata feijão e pensa em Pablo. Ela suspira pelo bonitinho. Ângela volta e quase desaba diante de Luiz. Ângela conta para a amiga que foi sequestrada por Aníbal. Luiz sente pena da coitada. Ângela esclarece que não queria angustiá-la. As duas sofrem com o acontecido. Ângela mostra suas fotos sensuais para Luiz e revela que está na boca do povo. Luiz acredita que Ângela vai resolver esse problema. Ela não suporta mais tantas tragédias e conta que já tinha sido ameaçada por Aníbal. Ângela sofre com a desconfiança de Leonardo. Luiz volta a abraçar a amiga. Álvaro analisa alguns documentos. Samantha entrega o contrato pré-matrimonial para o bígamo. Álvaro lê as cláusulas impostas pela Patricinha e descobre que pode perder tudo. Álvaro fala para Samantha que não pretende assinar o documento. Luiz tenta dar água para Ângela. Ângela acredita que não vai alcançar seu sonho de ser médica. Luiz sugere que a coitadinha descanse. Pablo decide dormir no sofá. Ângela estranha. Luiz sai com a enfermeira. Ela conta para Ângela que está sendo disputada por Pablo e Abel. Luiz confessa que gosta de Pablo, mas que não quer causar a discórdia entre os rapazes. Luiz acha que nunca vai ser feliz. Luiz conta para Ângela que Félix está mudando. Ângela exige que a amiga acorde para a vida e não caia na armação do marginal. Luiz informa a Ângela que não pretende voltar a se afastar de Guigo. E ressalta que não quer o sofrimento de Pablo também. Ângela relata para Luiz que elas precisam levantar a cabeça porque senão a coroa cai. Pablo não consegue dormir, pensando em Luiz. Ele segue inquieto. Abel recebe uma visita. Ele pensa que Pablo voltou a perturbá-lo. Dona Pura volta a aparecer para o neto e o assusta. Ele reza e ela dá chineladas no pobre. Ela informa que a tormenta está chegando para todos. Dona Pura ressalta que Abel terá que fazer um sacrifício, mas promete recompensá-lo futuramente. Abel não entende porcaria nenhuma. Dona Pura ressalta que o destino dele está traçado. Ela faz o neto dormir. Dona Pura volta para o além. Abel acorda e sente pavor. Álvaro descobre que Samantha pode obrigá-lo a pagar os gastos médicos de Clarinha e chama a esposa de doida. Samantha exige que Álvaro aceite logo suas condições e informa que é precavida. Álvaro supõe que Samantha não vai querer passar por outro escândalo. Ela avisa que a vida de Clarinha está em suas mãos e obriga Álvaro a assinar o contrato. A vilã fica contente e deseja marcar logo a data do casamento civil. Ela acredita que o marido já não gosta de Ângela e o agarra. Leonardo pensa em ligar para Ângela. Ele segue lendo os comentários esdrúxulos. Leonardo liga para Ângela, mas ela não atende. Ângela lê a mensagem de Léo. Ele escuta a campainha. Salma aparece e fala para Léo que estava preocupada com ele. Léo informa a oxigenada que precisa ficar sozinho. Salma inventa que lamenta a situação de Ângela. Léo não sabe o que pensar. Salma sugere que Leonardo confronte Ângela porque as imagens não mentem. Leonardo acredita que Ângela jamais se venderia. Salma informa ao médico que conversou com Ângela no dia do ocorrido e também faz a caveira dela para ele. Salma confunde ainda mais Leonardo e insinua que Ângela sempre mentiu. Ângela continua chorosa. Álvaro toca em Samantha e percebe que a chata está dormindo. Álvaro se levanta da cama e sai do quarto. Ele escuta o pranto de Ângela e entra no quarto dela. Ângela tenta expulsar Álvaro de lá. Ele faz de tudo para consolá-la. Ângela evita Álvaro e ele pede para ela compreendê-lo. Álvaro se faz de desentendido diante de Ângela. Ela ressalta que ele destruiu a sua vida e ameaça gritar caso ele não vá-se embora. Álvaro fala para Ângela que não vai deixar de apoiá-la. Ela o chama de maldito. Álvaro deseja cuidar do coração de Ângela e se retira. Ele manda uma mensagem para Salma. Salma comenta com Leonardo que Mirtes é teimosa. Léo volta a falar que quer ficar sozinho. Salma relembra que eles são amigos. Logo, a vilã lê a mensagem de Álvaro. Ela o responde, informando que Leonardo também está um lixo. Salma inventa para Léo que a mensagem era de Mirtes e informa a ele que eles devem desocupar a casa. Léo teme a reação de Mirtes. Salma pensa em morar em outro lugar.
Léo fala pra loira que Mirtes precisa dela. Ele também decide hospedar Salma. Salma avisa a Leonardo que quer alimentá-lo, mas ele tá sem fome. Salma assume a cozinha. Ângela escuta a batida da porta novamente. Álvaro surge com um chá e deixa Ângela chateada. Álvaro fala para Ângela que não foi visto por ninguém. Ela avisa que não quer nada dele. Álvaro sofre com o desamor da coitada. Ângela ressalta que ele não vai reconquistá-la. Os dois batem boca, mas Álvaro manda um beijo para ela. No dia seguinte, Mirtes visita Beatriz e inventa para a amiga que sente muita falta de Sandro, coitadinha. Beatriz fala para Mirtes que está sem forças. As duas se elogiam. Mirtes comenta que Leonardo continua sofrendo. A empregada serve as madames. Mirtes descobre que Beatriz contratou Ângela. Ângela surge na universidade e todos riem dela. Eddie defende a amiga. Os estudantes fofocam sobre Ângela. Salma aborda Duarte e revela que vazaram fotos sensuais de Ângela. Salma insinua que Ângela não pode estudar na universidade. Duarte vê as fotos e decide agir contra Ângela. Salma informa ao velho chato que Ângela está usando Leonardo para subir na vida. Duarte ressalta que nunca gostou de Ângela. Salma pede sigilo ao resmungão. Mirtes fala para Beatriz que Ângela não é o que aparenta. A pintora ignora o comentário da chata. Mirtes assegura que Ângela vai colocar Beatriz em risco. Beatriz informa que as massagens de Ângela a ajudaram. Beatriz exige que Mirtes não ofenda Ângela. A víbora não consegue colocar Beatriz contra Ângela. Beatriz avisa que não se sente bem e expulsa delicadamente Mirtes de sua casa. Mirtes fica indignada, mas disfarça a fúria. Adela e Passiflora trabalham. A vendedora atende os clientes. Um senhor vê o retrato que Adela está segurando e reconhece Ângela. O velhinho, que está com Alzheimer, revela que Ângela vive em um povoado que fica perto do mar. Ângela não consegue saber novas informações sobre a filha. A viúva começa a acreditar que a menina do desenho se chama Ângela. Luiz e Félix seguem criticando Chamuco. Luiz pede para o marginal não expor seu filho. Félix cobra uma resposta de Luiz. Ele ressalta que quer mudar. Luiz sorri. Ângela chora diante de Ed. O Gartius observa e ressalta que já viu as fotos artísticas de Ângela. Ângela chama Duarte de fofoqueiro, mas ele a humilha, ressaltando que ela não tem princípios, e decide levar o caso dela para o comitê da universidade. Duarte ressalta que a instituição não precisa da presença de uma prostituta. Luiz fala para Félix que ainda não se decidiu. Félix avisa que só quer cuidar do filho e deseja custear a operação de Guigo. Ele pede para Luiz não se preocupar com o valor da cirurgia. Ela o abraça. Guigo e Pablo veem a cena. Luiz não consegue encarar Pablo. Ângela exige que Duarte a respeite, mas ele avisa que ela não respeitou a si mesma. Ângela conta que foi vítima de uma armação, mas Duarte não acredita. Ângela morre de ódio e ressalta que Duarte não tem um pingo de empatia. Ângela desafia Duarte e o chama de mentiroso. Duarte quase tem um AVC e exige que Ângela vá agora para a coordenação. Ed abraça a amiga. Passiflora fala para Adela que vai ajudá-la a descobrir mais sobre Ângela. Adela volta a procurar o velhinho e discute com a filha dele. A viúva segue com a busca. Ela fala para Passiflora que não está com sorte. Passiflora informa a amiga que Deus também vai protegê-la. Ed descobre que Ângela pode ser suspensa ou até expulsa da universidade. Ângela fala para Cleitinho que a casa caiu. Guilherme volta para o cativeiro. O oficial e os demais encontram Chamuco passando mal. Guigo sente pena do bandido. O policial cobra uma resposta do garoto. Guigo admite que Chamuco o explorou. O bandido pede arrego. Félix quase bate em Chamuco, mas Guigo impede. Félix promete ao filho que ele não vai voltar a sofrer. O policial chama reforços. Félix fala para Guigo que Chamuco não vai sair da cadeia. Benjamin interroga Aníbal e Yolanda. O vilão admite para o inspetor que Yolanda foi sua cúmplice. Ela tenta se defender, mas Aníbal a desmascara. Os dois trocam acusações.
Benjamin comprova que Aníbal matou Lili, o vilão difama a defunta, e Yolanda informa aos demais que não fez nada contra Lili. Aníbal ressalta que a bandida dirigia o negócio. Nancy conta para Luz que ela não vai recuperar a guarda de Guigo. Luz ressalta que a justiça não protege as mulheres. Nancy informa a Luz que o juiz considera Félix como um herói. Luz detesta a notícia. Todos exigem que Yolanda confesse logo seus crimes. Yolanda continua na lorota. Aníbal ressalta que Yolanda o apresentou a Lili e a Ângela. Yolanda relembra que salvou a vida de Ângela. Benjamin informa que Yolanda deve passar mais de 15 anos na cadeia. Yolanda admite que hospedava moças sem família na pensão. Ela confirma que Aníbal traficava as jovens. Eles ficam arruinados. Luiz percebe que Guigo está triste. O garoto deseja saber se a mãe ainda gosta de Félix. Luiz relembra que foi maltratada e agredida pelo ex e informa ao filho que Félix era sua vida. Guilherme deseja que a mãe seja feliz. Ele deduz que Félix é do mal. Luiz admite para o filho que Félix comete alguns erros. Guigo deseja que Félix se redima. O garoto conta para a mãe que está pensando nos momentos felizes que viveu com o pai. Ângela volta a ler os comentários difamatórios contra ela. Leonardo pega seu celular. Ângela o ignora de novo. Léo exige que Ângela o atenda. Ângela pensa no gostosão. Luiz questiona Guilherme e ele acredita que Félix pode ser um bom pai algum dia. Guigo relembra a Luz que agiu mal ao fugir. Ela decide fazer as vontades do filho. Guigo conta para Luz que todos os seus colegas têm pais presentes. O garoto decide rezar. Ângela resolve atender Leonardo. Ele avisa que eles têm que ter uma conversa. Ângela termina com Leonardo. Ele deseja encontrá-la, mas ela avisa que não vai voltar a ter um relacionamento com seu ninga. Ele volta a se declarar para Ângela, relatando que não quer perdê-la. Ângela segue firme. O oficial lê as sentenças provisórias de Yolanda e Aníbal. Os vilões descobrem que não terão direito à fiança. Adela mostra o retrato da pequena Ângela para os moradores da cidade. Guigo vai à igreja e ora em voz alta. O padre escuta a oração do garoto. Guigo deseja saber se as pessoas podem mudar. Ele pede o amparo de Deus. Guigo roga por um sinal divino. O sacerdote o aborda e sugere que ele escute o coração. O padre ressalta que o perdão é um dos atos mais nobres do ser humano. Ele faz Guigo refletir. Mirtes visita Aníbal na cadeia. Ele conta que vai ser transferido para o presídio e pede a ajuda de Mirtes. Ele exige que ela lhe dê dinheiro. Aníbal relembra que segue devendo aos colombianos. Mirtes fala para o amante que está com planos para voltar a enriquecer. Ela deseja conquistar Geraldo, pois já Beatriz vai morrer. Ângela conta para Nancy que pode ser expulsa da universidade. Ângela recebe um documento e volta a sorrir. Nancy sugere que Ângela preste outra queixa contra Aníbal. Salma conta para Álvaro que a reputação de Ângela está na lama. Álvaro repreende a oxigenada. Samantha flagra os dois de tititi. Salma inventa para a amiga que está procurando emprego. Samantha insinua que Salma não está preparada para assumir posto nenhum. Álvaro se mete. Salma conta que seus pais estão com problemas financeiros. Samantha decide ajudá-la. Álvaro arregala os olhos para Samantha. Nancy decide tirar a cópia de um documento. Leonardo aparece no local e pede perdão para Ângela. Ele avisa que eles devem lutar pelo amor dos dois. Ângela relembra que Leonardo a magoou. Ela fala que eles não são almas gêmeas. Léo chora diante de Ângela. Ângela não dá uma resposta ao amado e sai. Aníbal não entende a ideia de Mirtes. Ela avisa que Geraldo vai precisar de apoio. Aníbal ressalta que Mirtes é uma mulher incompleta. Ela pretende dominar a prótese. Aníbal lembra que Mirtes não é mais a mesma. Ela se ofende. Ele não acha que ela alcance seu objetivo. Aníbal afirma que sabe vários podres da amante e ameaça entregar a cabeça dela numa bandeja de prata. O vilão exige que a Amásia pague proteção para ele. Samantha insinua que Álvaro tem muita intimidade com Salma, mas ele nega. Álvaro supõe que Samantha tem um amante. Ela mente que não é como ele. Ângela os interrompe e avisa a todos que tem uma boa notícia.
Ângela entrega um documento para Álvaro e conta que eles estão oficialmente divorciados. Álvaro, diante de Samantha, finge alegria com a notícia de Ângela. Ângela sai e Samantha percebe que Álvaro está sem cor. Álvaro avisa que comemora o fato de ter tirado Ângela de sua vida. Ah, tá. Mirtes visita Yolanda, que pede dinheiro para ela. As duas discutem. Mirtes relembra a Yolanda que já deu um grande montante para ela. Yolanda ameaça falar tudo o que sabe. Mirtes relembra que pode acabar com a raça de Yolanda. Mirtes insinua também que Yolanda foi uma excelente professora e não cede à chantagem dela. Mirtes exige que a bandida permaneça calada. Leonardo tenta renegociar as dívidas de Sandro no Serasa. Ele faz de tudo para salvar a casa, mas não consegue comover as pessoas. Léo oferece as escrituras do seu apartamento aos presentes. Os empresários voltam a pressioná-lo. Léo começa a acalmar a todos. Ele se compromete a pagar as dívidas de Sandro. Os moradores da vila surgem no pátio e questionam Pablo e Abel. Os pobretões temem o despejo. Abel e Pablo não sabem se a avó deixou um testamento. Guigo aparece e conta a todos que o advogado ligou para a casa de Dona Pura e deixou um recado. Pablo liga para o advogado e fica surpreso com o que escuta. Pablo informa a todos que Dona Pura ordenou que todos os moradores da vila estivessem presentes na leitura do testamento. Oscar conta para Samantha que encontrou uma bomba. Samantha vê as fotos de Ângela e gargalha. Ela decide colocar os pais contra Ângela. Álvaro toma café. Ele se encontra com o comparsa e ganha bastante dinheiro. Ele continua fazendo negócios com seu amiguinho e pensa em seu futuro. Álvaro dá novas recomendações para o colega e comete mais fraudes discretas no hospital. Ele obriga o provedor a segui-lo ajudando. Álvaro encara seu amuleto da sorte. Ângela alimenta Beatriz e conta para a patroa que passou por poucas e boas. Ângela admite que está em vários problemas. Beatriz deseja falar com Samantha. Ângela coloca a doente para dormir. Ângela vai à cozinha e lê um aviso da universidade, o qual a intima para uma reunião extraordinária. Ela acaba chorando. Léo também lê o recado e é intimado a participar do comitê sobre o caso de Ângela. Salma vai ao quarto de Leonardo e ele avisa que precisa prevenir Ângela. Salma inventa que Mirtes está passando mal. Leonardo decide cuidar da mãe. Ângela segue desolada. Samantha aparece e tripudia da desgraça da rival. Ela chama Ângela de meretriz e aproveitadora. Samantha deseja mostrar as fotos de Ângela para Beatriz. Ângela ressalta que Beatriz está cansada. Samantha garante que ela não vai se salvar. Ângela volta a ignorar a ligação de Leonardo. No dia seguinte, Luiz serve Álvaro. Ele lê as notícias. Samantha fala para Álvaro que ele ainda não sabe da maior. Ele finge surpresa ao ver as fotos de Ângela. Mirtes vai ao hospital e encontra Geraldo. Ela conta que a vida a deixou inválida e viúva. Geraldo acredita que Leonardo vai apoiar a mãe. Mirtes ressalta para Geraldo que sente pena dele. Geraldo se emociona ao falar sobre Beatriz e admite que a mulher está morrendo, porque não há mais nada a fazer por ela. Geraldo fala para Mirtes que vai ficar sozinho. Ela promete apoiá-lo. Josefina inicia a sessão do Comitê de Honra e Justiça. A profissional ressalta que Ângela ofendeu Duarte. Duarte volta a ofender Ângela e a acusa de ser uma rameira. Leonardo tenta se controlar. Duarte ressalta para todos que Ângela está prejudicando a reputação da universidade. Ramírez toma a palavra e informa aos presentes que a universidade não pode tolerar os alunos que a prejudiquem. Ângela não sabe o que fazer. Mirtes sugere que Geraldo cuide de Beatriz até o último momento. Geraldo comenta com a amiga que Beatriz é teimosa. Mirtes sugere que ele volte a sorrir. Geraldo informa que está feliz com os serviços de Ângela. Mirtes informa que Ângela não vale o que o gato enterra. A víbora inventa que Ângela persegue Leonardo. Ângela ressalta que teve uma vida muito difícil desde sempre. Duarte tenta calá-la, mas ela se impõe. Ângela informa a todos que foi drogada e fotografada sem a sua autorização. Duarte segue expondo a coitada e mostra as fotos em que Ângela estava lúcida. Leonardo se irrita. O gostosão ressalta que os colegas estão equivocados. Diante de todos, Leonardo defende Ângela.
Duarte olha para o bonitão e diz calma calabreso. Ângela segue sendo interrogada. Mirtes conta para Geraldo que Ângela é o assunto do momento. A víbora faz o ricaço descobrir que Ângela tirou fotos comprometedoras. Mirtes mostra as fotos de Ângela para Geraldo. Samantha difama Ângela para Álvaro e insinua que ela pôs chifres nele. Álvaro deixa Samantha falando sozinha. Mirtes avisa a Geraldo que Ângela não é o que parece. A víbora inventa que Ângela a maltratou e insinua que Ângela também é uma alcoólatra. A megera fala para Geraldo que não conseguiu abrir os olhos de Beatriz. Mirtes segura a mão de Geraldo e ressalta que o compreende. Ele agradece a ajuda da bruxa. Ângela informa a todos que tentaram prostituí-la sem seu consentimento e ressalta que pode provar o que está falando. Ângela avisa a todos que Aníbal e Yolanda estão presos. Duarte sai do inferno para ressaltar que ninguém é considerado culpado até a sentença. Léo resolve se pronunciar de novo e pede para todos eliminarem essa acusação. Leonardo ressalta que Ângela é uma aluna perfeita e reitera que ninguém deve julgar a vida privada dos alunos. Léo informa também que a missão de um professor é orientar os estudantes. Duarte conta para os colegas que Leonardo tem uma relação com Ângela. O resmungão revela que Mirtes demitiu Ângela por ineficiência e retira a moral de Leonardo, exigindo a expulsão imediata de Ângela da instituição. Ângela informa a todos que está sendo injustiçada, mas o Gart só debocha dela. Ângela pede para que os professores acreditem em sua palavra. Flávia decide dar um tempo para Ângela preparar sua defesa. Todos, menos Duarte, decidem adiar a sessão. Leonardo discute com Duarte, que insinua que Ângela o convenceu na cama. Leonardo quase dá um soco na múmia. Flávia impede. Duarte ressalta que Ângela está colocando o nome da instituição em xeque. Flávia exige que o colega pare de ser arrogante. Passiflora e Adela andam pela rua. A viúva começa a se desanimar. Passiflora relembra a Adela que elas sabem que Ângela morou na praia. A viúva decide acreditar no relato do velhinho com Alzheimer. Geraldo encontra Beatriz no jardim. Ela estranha a presença do marido uma hora dessas. Geraldo mostra as fotos de Ângela para Beatriz. Samantha aparece e ressalta que os pais colocaram uma rameira dentro da mansão. Ela exige que Ângela seja expulsa de lá. Beatriz deseja escutar a versão de Ângela. Samantha chama a mãe de ingênua. Geraldo contém a filha. Samantha exige que os pais a obedeçam. Ed encontra Ângela, que conta para o amigo que foi humilhada por Duarte. Leonardo aborda Ângela e ela pede para ele não defendê-la, pois vai se meter em problemas. Ângela relembra que Leonardo também desconfiou dela. Léo volta a pedir perdão e conta que já confia em Ângela sim. Salma e Duarte os observam. Leonardo avisa a Ângela que ama a essência dela. Ângela avisa que jamais se vendeu. Léo ressalta para a amada que, ainda que ela tivesse se vendido, iria apoiá-la. Ele a deixa encantada e os dois se beijam. Salma sente o rajadão da mamacita. Duarte segue na toca. Ângela fala para Leonardo que eles não podem ter encontros românticos na universidade. Salma limpa suas lágrimas. Passiflora e Adela decidem rezar juntas. A vendedora ressalta que Deus sempre escuta os fiéis e deseja que Adela reencontre Ângela logo. Adela segue desesperada com sua falta de memória e acredita que Ângela vai ajudá-la a entender o seu passado. Passiflora fica emocionada. Nancy conta para Luz que Chamuco vai ser julgado por exploração de menores. A advogada informa que, além de tudo, Chamuco está muito doente. Luz ressalta que Chamuco quase matou o Guilherme. Nancy informa que o marginal barrigudo terá o pior dos castigos. Luz confessa para a advogada que recebeu uma nova proposta de Félix. Nancy chama a atenção de Luz. Ângela segue sendo motivo de chacota na universidade. Ela entra em uma sala e revive sua desgraça. Ângela pensa na vovó Conceição e segura o seu colar. Ela busca forças para agir. Ângela liga para Nancy e elas marcam um encontro. Ângela fala para Ed que precisa sair. Ele oferece uma carona para ela e critica os colegas. Álvaro revisa o trabalho de Dário. Álvaro pede para o amigo tratá-lo com mais formalidade. Dário fala para Álvaro que viu as fotos de Ângela e deduz que foi o amigo quem expôs a coitada.
Álvaro avisa que vai reconquistar Ângela. Leonardo interrompe os dois e pede para Álvaro ajudá-la. Léo conta que Ângela pode ser expulsa da universidade e pede para Álvaro depor a favor de Ângela no comitê. Álvaro deseja evitar problemas com Samantha. Léo relembra a Álvaro que ele fez Ângela sofrer pra caramba. Luiz percebe que Guigo está sem febre. O garoto deseja voltar logo para a escola. Luiz pede para o fedelho seguir descansando. Ela fala para o filho que ele pode até ser operado. Guigo deseja voltar a andar sem mancar. Luiz conta para o filho que Félix vai pagar a operação dele. Dário vai ao quarto de Clarinha de novo e desabafa com ela, citando até seu caso com Samantha. Léo escuta parte do relato. Dário reprova a presença do irmão. Leonardo supõe que Dário só quer se redimir. Dário o despista. Leonardo insinua para Dário que Clarinha pode se recuperar. Ângela lamenta que só Leonardo e Flávia a defenderam. Nancy presta seu apoio à cliente. Ed segue ao lado de Ângela. Álvaro faz uma ligação misteriosa para fazer um depósito importante. O bígamo ressalta que vai dar uma vida de princesa para Ângela.